nós iniciamos este novo programa da Nação do Sol sobre a Amazônia, demarcação, segregação, discriminação, com uma imagem que retrata o problema do índio e não índio, que é falado, mas não é muito discutido sobre as suas consequências e a profundidade dos problemas humanos e emocionais que aparecem nessa situação. Com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, isso acontecerá? Esta história da polícia chegar e encontrar um casal numa área indígena e dizer: a senhora é índia, pode ficar, o senhor não é índio, tem que sair. É provável que este episódio, que já aconteceu, apareça com mais intensidade, porque está havendo uma intensa preocupação nessa história da retirada dos não-índios de uma área desabitada, de áreas que não tem uma pessoa por quilômetro quadrado. É uma coisa que não dá para se entender. E nós ficamos pensando, isso vai se intensificar realmente? É justo? É cristão? Tem sentido humanitário se fazer isso? Separar uma família? Isso não é uma tremenda segregação ou discriminação? O que vai acontecer? O casal vai ser desagregado? Ou ele vai ser desagregado, ou então ele vai sair do interior. Vai para a periferia de que cidade? E saindo, como nós já falamos, de áreas totalmente desabitadas, deviam ser estimulados a permanecer ali, mas são obrigados a se afastar dali. Aí vocês podem perguntar, qual a origem deste retrato que nós mostramos? Nós o vimos num seminário realizado num importante órgão federal, órgão público federal, inclusive com a presença de delegados da Polícia Federal, e foi mostrado esta situação: é índio fica, é não índio sai. E foi inclusive discutido que um dos delegados presentes reclamou que não se devia passar esse filme, e foi ponderado inclusive pelos expositores que a coisa estava sendo feita de acordo com o figurino. Não havia uma situação arbitrária, de espancamentos e de autoritarismo desnecessário. Mas nós perguntamos, é justo? É correto? É aceitável eticamente uma situação dessa de segregação, quando a luta do mundo através do século tem sido para impedir e evitar e acabar com a segregação racial, que foi gravíssima, intensíssima nos Estados Unidos e na África do Sul, e agora nós queremos transferir para cá? Por quê? Qual é a razão disso? Num país que tem uma tradição enorme de integração, num país que tem a sua formação feita em cima do cunhadismo, no dizer de Darcy Ribeiro, em que havia um entrelaçamento muito grande do índio com o português, da Índia com o português, porque era do hábito do indígena permitir e estimular que houvesse essa procriação. Então, nós jogamos fora essa integração em nome de quê? Em nome de quê? Nós perguntamos. Em realidade, muitos portugueses morreram, muitos índios foram massacrados. Nós tivemos histórias desse tipo e, ao longo do tempo, em diversas situações.
Mas a realidade é que o cunhadismo permitiu que se tenha hoje uma estimativa de 30 milhões de brasileiros que têm sangue índio. Então, que estão na integração. Então nós não podemos aceitar que haja esse esquema de segregação, esse absurdo sistema de segregação. E o nosso protesto não é atual, não é o de agora. Já em 2007 nós escrevemos um artigo que foi publicado na Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, entendeu? Em opinião, em que nós demos o título Racismo na FUNAI. O artigo na íntegra pode ser encontrado no portal nacãodossol.org. E lá nós damos exemplo. Citamos inclusive o exemplo da Assembleia Legislativa de Roraima, que indicou e estava protestando e amparando uma índia que viveu na reserva indígena. O marido adoeceu, ela foi para Boa Vista, o marido faleceu, ela quis voltar para a reserva e a FUNAI proibiu porque esta índia tinha um filho com branco. Isto é racismo. Onde está a lei Afonso Arino? Por que não há preocupação com a criação dessa terrível, dessa mazela absurda de racismo, praticamente como um programa oficial de governo? Que em realidade, diga-se de passagem, não é um programa oficial do governo por causa da mentalidade do brasileiro que estão no governo, mas por causa das ONGs internacionais, que trazem essa mentalidade para criar antagonismo, divergências, brigas, porque isso interessa a eles para tornar aquelas áreas da Amazônia mais desabitadas do que já são, porque assim ficará mais fácil para eles poderem se apropriar das riquezas da Amazônia e transformar a Amazônia no grande almoxarifado do G7, os 7 países mais industrializados do mundo. Resistir é preciso, precisamos abominar a segregação, temos que ter integração.